O Leão Perseguidor. Voltando a mais uma intrigante história de Os Cavaleiros do Zodíaco, falemos hoje, mais uma vez, do personagem Aiolia, o poderoso leão. E este é o canal Motivação Real, uma palavra de ânimo e motivação todos os dias para a sua vida. Se você ainda não é inscrito, clique, se inscreva, ative o sininho para não perder os novos vídeos e as novas notificações. Vamos juntos. Aiolia, o poderoso cavaleiro de ouro de leão, aquele que, devido à suposta traição de seu irmão Aiouros, precisou se provar muito mais ao longo da sua vida, pois era visto desde criança como o irmão de um traidor. E lá estava ele em mais uma missão, enganado, confuso, a mando do falso mestre do santuário, Saga, o qual havia destruído tanto o verdadeiro mestre Xion, como também ao sucessor, que seria o próprio Aiouros de Sagitário. E Aiolia, sendo enganado como muitos outros, estava de maneira fatal indo realizar a sua missão: destruir os Cavaleiros de Bronze, que eram considerados rebelados, e também Athena, mesmo sendo verdadeira, pelo santuário ela era considerada como uma falsa deusa. Ao encontrar Seiya na floresta, a simples presença de Aiolia fazia com que os adversários flutuassem diante de tamanho poder. E mesmo um simples apontar de seu dedo foi capaz de arremessar Seiya e China a longas distâncias. E ele lança o seu ataque contra Seiya. Porém, nesse momento, China se joga na frente do ataque para proteger Seiya e é ferida de maneira quase fatal. Aiolia, vendo o sacrifício de China, resolve deixar a missão de destruir os cavaleiros rebelados para um outro dia. Diante desse ato, já podia ver a nobreza que Aiolia tinha. Ele estava sendo enganado, estava confuso, talvez na mente dele, devido a todas as coisas que ele havia passado. Não era claro o suficiente para que ele entendesse o que ele realmente estava fazendo. Quando de repente chegam mais cavaleiros, agora de prata, para também destruir os cavaleiros rebelados. E esses cavaleiros de prata não têm dignidade, honra ou respeito, pois mesmo chegam a insinuar que o poderoso Aiolia era um traidor. E no momento que eles estão ali atacando Seiya, algo esplêndido acontece. A armadura de ouro de Sagitário do poderoso Aiouros chega de maneira repentina e cobre o corpo de Seiya e protege sozinho o corpo de Seiya, e também acaba exterminando aqueles cavaleiros de prata como se não fossem nada. A dúvida mais uma vez toma o coração de Aiolia. Então surge andando pela floresta a deusa Athena. Aiolia a chamando de falsa deusa e também chamando os falsos cavaleiros, os cavaleiros de bronze, que eram considerados rebelados pelo santuário. Mesmo vendo eles servindo a Athena, falando com ele próprio: Aiolia, você está confuso, como que você pode considerar a deusa Athena, que está diante dos seus olhos, como uma deusa falsa? Quantas vezes você viu a verdadeira deusa Athena lá no santuário? Você já viu, Aiolia? E ele mais uma vez é abatido e destruído pelas dúvidas. Então Athena lhe dirige a palavra e diz: Aiolia, se você não acredita que eu sou a verdadeira deusa Athena, pode me atacar com toda a sua força. Ele para, pensa consigo: se ela for realmente a verdadeira Athena, meu golpe não lhe fará dano. E assim ele enche todo o seu poder e lança diante de Athena a sua cápsula do poder. Um golpe que é tão poderoso que poderia destruir até mesmo uma cidade inteira. E nesse momento, Seiya pula na frente do golpe e segura a cápsula do poder. O leão não entende como um simples cavaleiro de bronze poderia segurar o seu poderoso golpe. Então, ele vê atrás do cavaleiro Seiya a imagem do seu falecido irmão, o poderoso cavaleiro de Sagitário,
Aiouros. E esse questiona Aiória, dizendo se ele não tinha vergonha de agir daquela forma, de levantar o seu punho e atacar a própria deusa Atena. Aiória, por fim, cai em si e reconhece estar errado. Se ajoelha diante de Atena e jura lealdade. Diz que dali em diante lutaria somente pela justiça e dedicaria toda a sua vida em penitência. Grande é para um homem ter a dignidade de se arrepender de seus atos, ver que estava errado e dedicar-se novamente a sua vida a redimir os seus erros do passado. E assim fez Aiória, se tornando agora um leão da justiça e não mais um leão perseguidor. Essa história nos lembra também de um homem no passado que achava estar fazendo algo bom, defendendo a sua fé, defendendo a sua religião, algo que havia aprendido com alguns mestres fundamentalistas. Esse homem era Saulo de Tarso, que acreditava que perseguir os cristãos, jogar eles na jaula ou fazer todo qualquer tipo de maldade era defender a fé. Ele achava que estava lutando contra um suposto Messias, que era Jesus, combatendo os seus ensinos que aqueles mestres fundamentalistas não concordavam. E Saulo perseguiu, prendeu e arrasou com a vida de muitos cristãos. Até que um certo dia, enquanto ele perseguia esses mesmos cristãos, ele se deparou com Jesus, o Deus vivo. E a luz de Jesus brilhou tão forte que ele caiu do cavalo. E ele disse: "Quem és tu?" E Jesus respondeu: "Eu sou Jesus, aquele que você persegue, ó Saulo." E então Saulo percebeu que ele estava errado e que a sua vida inteira ele havia dedicado ao mal, pensando que estava fazendo bem. Mas dali em diante, ele reconheceu seu erro, se ajoelhou diante de Cristo e dedicou a sua vida a pregar o Evangelho, sendo o maior pregador, o maior evangelista de todos os tempos. Tal como Aiória reconheceu o seu erro e se tornou um guerreiro da justiça, Saulo de Tarso também tornou-se Paulo, o grande pregador do Evangelho. E essa mesma oportunidade é dada também a você e a mim, de repararmos os nossos erros, nos tornarmos novas pessoas e lutarmos em busca e a favor da justiça. Olhe para a sua vida hoje, veja o que você tem feito de errado. Olhe para as suas ações do passado, reconheça o que está errado e busque ter uma nova vida, pois muitas pessoas acabam jogando a sua vida fora, não têm a coragem e a dignidade de reconhecer os seus erros. E os anos vão passando. E quando você olha para trás, você viu que você dedicou toda a sua vida à injustiça, ao mal, a coisas que destruíram vidas. E Deus te dá a oportunidade hoje de você restaurar as vidas. Aceite essa oportunidade e Deus há de te abençoar muito. Fique com essa mensagem. Deus abençoe grandemente sua vida.